E aí, hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura, assim, absolutamente central para o pensamento ocidental, Aurélio Agostinho. A jornada interior desse cara, acredite, ajudou a construir o mundo como a gente o conhece. Olha, para sacar quem foi Agostinho, a gente precisa primeiro entender a época dele, né? Imagina só, o Império Romano, aquele gigante que durou séculos, estava simplesmente caindo aos pedaços. E Agostinho, ele nasce bem ali, no meio dessa rachadura da história. Ele é tipo uma ponte entre o mundo antigo, clássico, e a Idade Média que estava surgindo. E ele não foi só um cara que viu tudo acontecer, não. Ele foi um dos arquitetos que ajudaram a desenhar essa nova era. E aí que tá a grande questão, sabe? Todo esse legado gigantesco do Agostinho, na filosofia, na teologia, até na psicologia, nada disso nasceu num mar de tranquilidade. Muito pelo contrário. Foi tudo forjado no calor, no fogo das lutas internas dele, das crises pessoais e espirituais mais profundas. Beleza, então vamos começar essa história. Tudo começa lá em Tagaste, no norte da África. E a família dele? Era um retrato perfeito, em miniatura, de todas as tensões daquela época. Pensa só, dentro da própria casa, o Agostinho já vivia o grande conflito do império. De um lado, o pai dele, Patrício, que era pagão e queria mais que o filho tivesse sucesso, status, investindo pesado na educação dele. Do outro lado, a mãe, Mônica, uma cristã super devota que morria de medo que toda essa ambição mundana afastasse o filho de Deus. Essa briga, sabe, entre o sucesso aqui na Terra e a busca espiritual, isso marcou a juventude dele de um jeito absurdo. E essa inquietação toda, claro, continuou com ele na adolescência. Foi aí que um episódio que parece até bobo acabou virando a semente de uma das suas ideias mais poderosas sobre o que significa ser humano. Lá no livro dele, As Confissões, ele conta isso em detalhes. Com uns 16 anos, ele e uma turma de amigos pularam o muro de um pomar para roubar umas peras. Mas aqui vem um ponto-chave. Eles não estavam com fome. As peras nem eram boas. Tanto que eles jogaram quase tudo para os porcos depois. E aí, anos depois, refletindo sobre isso, ele chega a uma conclusão que é simplesmente devastadora. Ele diz: amei a minha queda. Ele se deu conta de que o lance não eram as peras. O lance era o puro prazer de fazer o que era errado, a emoção de quebrar a regra só por quebrar. E essa história das peras, cara, ilustra perfeitamente a ideia dele. Para Agostinho, aquilo mostrou que existe uma falha de fábrica na gente, na natureza humana. A nossa vontade, quando deixada solta, é capaz de amar o mal só pelo prazer de amar o mal. Foi essa experiência tão pessoal que virou a base da famosa doutrina do pecado original. Nessa busca sem fim por respostas, ele acabou se envolvendo com uma seita gnóstica, o maniqueísmo, e ficou lá por quase 10 anos. No começo, parecia que eles tinham a resposta para tudo, mas, no final, foi um beco sem saída, bem frustrante. Mas por que o maniqueísmo o atraiu tanto? Bom, primeiro porque dava uma solução bem simples para o problema do mal. Existiam dois deuses, um do bem e um do mal, em uma batalha constante. Isso era um alívio para ele, porque a culpa não era dele, era dessa tal natureza escura que vivia dentro da gente. Além disso, eles prometiam um conhecimento baseado na razão pura, não em fé cega, o que era música para os ouvidos dele. E para completar, a ideia de um deus material, físico, fazia mais sentido para ele na época, que ainda não conseguia imaginar algo totalmente espiritual. Aí a casa caiu por causa da ciência. Agostinho, que era um cara estudioso, percebeu que as previsões astronômicas dos maniqueus simplesmente não batiam. E quando ele finalmente conseguiu encontrar o grande líder deles, um cara chamado Fausto, para tirar a história limpo, o Fausto foi super honesto e admitiu que não sabia as respostas. Agostinho até achou legal a sinceridade, mas ali, naquele momento, a fé que ele tinha no sistema todo desmoronou. Então, buscando subir na carreira, Agostinho se manda para Milão, que na época era o centro do poder do império. E é lá que ele vai dar de cara com duas coisas, duas forças intelectuais que vão literalmente virar a vida dele de cabeça para baixo. Olha só o que acontece. Primeiro, ele conhece o bispo Ambrósio. E ouvindo as pregações do Ambrósio, ele tem uma sacada. O Antigo Testamento podia ser lido de forma simbólica, alegórica. Isso resolveu um monte de problemas que ele tinha com umas passagens meio esquisitas da Bíblia. Depois, ele entra em contato com a filosofia neoplatônica. E aí, duas coisas explodem a cabeça dele. A ideia de um Deus que não é material, que é puro espírito. E a definição do mal, não como uma coisa que existe, mas como a ausência do bem, tipo a escuridão, que é só falta de luz. Pronto. As barreiras que a mente dele tinha contra o cristianismo começaram a cair, uma por uma. Então, com a parte intelectual toda resolvida, faltava o passo mais difícil de todos: a mudança de vida,
a transformação pessoal. O clímax de toda essa jornada estava muito, muito perto. A questão era a seguinte: a cabeça dele já era cristã, ele já acreditava, mas o coração, os hábitos, a ambição pela carreira, a vida sexual, tudo isso o mantinha preso. Ele mesmo descreve isso como ter uma vontade dividida. É aquela coisa de querer e não querer ao mesmo tempo. Uma paralisia total. E essa crise toda explode num jardim, lá em Milão. Ele está desesperado, chorando muito, e de repente ouve uma voz, que parecia de uma criança, cantando sem parar. Tolle, lege, que significa toma e lê, toma e lê. Na hora, ele entende aquilo como um sinal, um comando de Deus. Ele sai correndo, pega um livro com as cartas do apóstolo Paulo e abre uma página qualquer, e dá de cara com essa passagem. As palavras acertam ele em cheio, como um raio. Ele conta que naquele exato momento, uma luz de certeza invadiu o coração dele. E toda a escuridão da dúvida sumiu. A vontade dividida dele tinha sido curada. Depois disso, depois da conversão, Agostinho volta para a África. Lá, ele acaba se tornando bispo de Hipona. E a vida dele vira um verdadeiro campo de batalha de ideias, onde ele vai defender suas doutrinas nas maiores polêmicas teológicas da época. A primeira grande briga foi com os donatistas. Esse grupo defendia que a igreja tinha que ser um lugar só de gente santa, de puros. Mas Agostinho bateu de frente com essa ideia. Usando a parábola do trigo e do joio, ele defendeu que a igreja aqui na Terra é e sempre vai ser um corpo misto. Ou seja, uma mistura de santos e pecadores lado a lado até o dia do juízo final. Mas a treta mais famosa, sem dúvida, foi com Pelágio. E aqui o debate era sobre a natureza humana mesmo, visões totalmente opostas. O Pelágio era o otimista. Ele dizia que a gente nasce neutro, com total liberdade para escolher o bem. Já o Agostinho, olhando para a própria vida, dizia o contrário, que a gente herda uma inclinação para o erro, uma corrupção, e que nossa vontade, na verdade, está presa pelo pecado. Para ele, a graça de Deus não é só uma ajudinha externa, não. É uma força interna, poderosa, que tem que vir para libertar e curar a nossa vontade. E todo esse legado ficou marcado em obras que simplesmente definiram o pensamento ocidental. Por exemplo, As Confissões, que basicamente inventou o gênero da autobiografia, essa coisa de olhar para dentro de si. A Cidade de Deus, que criou uma nova forma de entender a história e a política. E sobre a Trindade, onde ele faz um mapa da mente humana para tentar entender a mente de Deus. Genial! Essa linha do tempo dá uma ideia geral da jornada incrível desse homem, né? Do jovem estudante super inteligente, mas totalmente inquieto lá na África, passando pela crise e pela conversão em Milão, até virar o grande bispo e teólogo que ajudou a moldar a cristandade. E ele morre exatamente enquanto o mundo dele, o Império Romano, estava sendo destruído pelos vândalos. Que final, hein? E para fechar, fica essa reflexão. Agostinho defendia que, se a gente olhar bem fundo para a história de uma única alma, com todas as suas confusões, seus erros e suas viradas de chave, a gente consegue entender a história de toda a humanidade. A jornada dele, que aconteceu há quase 1.700 anos, ainda ecoa forte hoje. É um convite para a gente pensar nas nossas próprias buscas, nas nossas próprias vontades divididas e no que, afinal, significa ser livre.